Olá, pessoal! Estamos aqui de novo no nosso programa de domingo. Eu, Calu Moraes, entrevistando uma pessoa queridíssima, nossa parceira da casa há um tempo, a Patrícia. E a gente vai falar com ela, fazer um bate-papo sobre o conteúdo espírita nas redes sociais, né? Ela é uma criadora de conteúdo espírita e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Se apresenta pro pessoal, Patrícia. Tudo bem, Calu? Tudo bom. Obrigado pelo convite, obrigado o convite da casa também, de estar aqui com vocês. Poxa, falar de mim é sempre difícil falar da gente, né, Calu? Mas rapidamente, eu sou a Patrícia Rodrigues, estou aí no Espiritismo há pelo menos 20 anos da minha vida. Hoje tenho um filho de 7 anos que me acompanha nessa trajetória, já participando ativamente da evangelização infantil, muito importante para todos. A base sólida a gente precisa ter. Sou solteira, estou aí como psicanalista, à disposição das pessoas para apoiá-las, para suportá-las nas necessidades que elas apresentarem. Trabalho também com essa parte de eventos voltados para o meio espírita mesmo, trabalho com a parte de trazer peças teatrais, trazer espetáculos teatrais, organizar alguns eventos dentro do meio espírita, isso junto com a USE Intermunicipal de Sorocaba. E também trabalho hoje na Casa SESI Gabriel Delany, sou tarefeira lá pelo menos eu estou 20 anos no Espiritismo, há uns 10, 12 anos eu sou tarefeira no Gabriel Delany. Que bacana! E você começou essa jornada aí dentro do Espiritismo há 20 anos, você disse, né? E como que foi essa sua chegada? Qual foi o seu primeiro passo nessa jornada? Eu, infelizmente, como a maior parte de nós espíritas hoje, cheguei pela dor mesmo. Eu tinha a minha mãe, uma médium extraordinária, mas que nunca se preocupou em estudar a doutrina, nunca se preocupou em aprender sobre a doutrina. E por não saber como agir com ela ou como interagir, né, eu fui em busca de conhecimento. Fui em busca de estudar, fui em busca de aprender. A minha ideia era de carregar a minha mãe comigo, né? A gente sempre acha que pode ajudar o outro, então a minha ideia era de carregar a minha mãe comigo, mas ela era muito difícil. Então, às vezes, ela aparecia comigo no caso espírita, mas muito raro. E no final das contas eu fui tomando consciência de que aquela ajuda era para mim, não era para ela, era eu quem precisava de esclarecimento, eu quem precisava de conhecimento, porque eu consegui compreender que tudo que eu podia fazer era por mim mesmo, eu não podia fazer nada por quem não quisesse ser ajudado. E como que começou assim a sua jornada de criadora de conteúdo espírita na internet? Curioso, né? Porque assim, como evangelizadora, eu percebi que na rede tinha poucas coisas para crianças. E a minha ideia inicial, tanto que vocês vão ver aí no canal, Reflexões no Bem, Mãe e Filho, vocês vão poder ver que a maior parte dos primeiros conteúdos e aquela programação diária que a gente tem lá, sou eu e meu filho de 7 anos. Então, a minha intenção primordial do canal foi de trazer Jesus de uma forma mais irreverente, de uma forma mais criativa, com a presença do meu filho de 7 anos, entendendo que, com uma criança falando de Jesus, outras crianças também se interessariam pelo mesmo conteúdo, porque a gente vê as crianças afastadas, né, da evangelização, do movimento espírita. Já ouvi pessoas dizerem que o espiritismo é para pessoas mais maduras, não é para os jovens e para as crianças, e muito pelo contrário, a gente tem muita coisa boa que dá para compartilhar com eles, e aí a ideia inicial o engate inicial foi, vou fazer um evangelho no lar com criança. Essa foi a ideia inicial, tá? E daí depois foi surgindo uma coisa atrás da outra, porque a gente dá o pontapé inicial, né? E parece que vem um monte de ideias, começa aquele brainstorm que a gente diz, né? Vem uma chuva de ideias na nossa cabeça de possibilidades. E daí a gente bota tudo num papel e vai vendo, isso aqui é legal, isso não é legal, isso é viável, não é viável. Então eu acho que foi assim que tudo começou, viu? Ai, que
gostoso, né? Acaba ser divertido. E você no começo teve medo, dificuldades, assim, com o julgamento, a crítica externa? Como que você lidou com isso? Eu acho que todo espírita tem um certo ainda receio de dizer que é espírita, de que se intitular espírita. Mesmo porque hoje eu sei que para você se intitular espírita, você tem que ter muita responsabilidade. Porque não basta assistir uma ou duas palestras na internet ou ler um ou outro romance e se intitular espírita, né? Para quem não sabe, quem de fato se dedica à doutrina precisa estudar, precisa se aprofundar, precisa participar de grupos de estudo, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Fazer essa troca de ideias, igual agora há pouco nós estávamos numa troca de ideias aqui, que foi muito edificante. Então eu acho que as pessoas não têm noção do quanto a gente se dedica para aprender de fato. E aí eu gosto muito de dizer, né, até no canal, que são 3 momentos da doutrina. É o momento em que nós entramos na doutrina, então eu tomo conhecimento do que é a doutrina, o momento em que a doutrina entra em nós, né? Porque daí aquele conteúdo já está dentro de mim, eu já sei o que eu preciso, o que eu não preciso. E o terceiro momento, que é o mais difícil, pessoal, que é o momento em que a gente começa a colocar a doutrina para fora, né? O momento em que eu compreendo que Jesus, que foi o nosso guia e modelo, é da forma como eu devo ser. Então é pelo meu exemplo, pelas minhas atitudes, por quem de fato eu sou, não aqui e não na casa espírita, mas no meu dia a dia, na minha casa, no meu trabalho, que vai dizer sim que eu sou uma verdadeira espírita ou não, que eu de fato assumi aquilo e estou botando tudo para fora de mim, né? E como que é a sua rotina, assim, de produção de conteúdo? Você segue alguma inspiração para escolher dos temas? Como que funciona tudo isso? É outra coisa que a gente precisa de dedicação, porque você tem que estar antenado meio com o que está acontecendo na rede, para que você não destoe muito do que faz sucesso, né, na internet. E como o nosso conteúdo voltado para o meio espírita é um conteúdo que não tem uma repercussão como deveria ter, né? Como, por exemplo, se eu colocar um vídeo de um baile, de uma festa ou de uma brincadeira, o meio espírita ele não funciona da mesma forma. A gente tem que batalhar muito para ter um seguidor, para ter uma visualização. Então, assim, tem que estar antenado com esse conteúdo que está no ar, como está tudo isso funcionando e tentar trazer isso para os meios, né, dentro do que eu me propus a fazer no canal. Como o canal é meio voltado para reflexões no bem, ações no bem, projetos no bem, então ele dá uma amplificada um pouco mais do que se deter somente a doutrina espírita. Então eu consigo compartilhar conteúdos também de repente, os projetos que eu realizo dentro da doutrina, que são projetos no bem. Dá para você fazer uma arrecadação de alimentos para distribuição de cestas básicas e compartilhar também, mas essa criação de conteúdo, ela é muito inspirada mesmo, tá? Às vezes, eu vou dizer assim, às vezes eu tô lá no chuveiro, tomando um banho, vem um estalo na minha cabeça e fala, puxa, é isso que eu vou colocar no canal agora. E aí eu sento, coloco num papel para não esquecer, e aí vou vendo tudo que vem de ideias, né? Mas basicamente, eu tento me deter ao estudo, porque eu acho que o estudo é muito importante, e me deter ao estudo da doutrina básica de Allan Kardec. Porque às vezes a gente abre muitos horizontes e a gente se esquece daquele trivial ali, que é a nossa base, né? Então, é mais voltado para o estudo e tem um outro momento ali que eu tiro com meu filho, mas ainda dentro dos ensinamentos de Jesus, mas de uma forma mais descontraída, mais empática com as pessoas que assistem o canal. E tem algum vídeo, algum conteúdo que te marcou, assim, que tem algum exemplo de algum conteúdo que te marcou, te deu aquela... foi bem marcante mesmo, e como que foi isso? O canal está começando, né? Então, assim, a gente está no ar desde novembro do ano passado, estamos aí caminhando para o nosso primeiro aniversário de 1 ano, e
eu posso dizer que vários momentos isso acontece, mas principalmente nos momentos em que eu gravo com o meu filho, até a gente estava conversando sobre isso, e tem muitas vezes em que eu leio aquele texto, porque a gente lê um texto de um livro, e nesse texto a gente comenta sobre os ensinamentos de Jesus contidos ali. E muitas vezes aconteceu de eu não conseguir falar, porque assim, ele traz tanto conteúdo com apenas 7 anos de idade que a gente realmente vê a reencarnação ali, a gente vê um espírito que está num corpo de 7 anos de idade, mas que ele tem todo um conteúdo, todo um conhecimento ali dentro dele, que não foi eu quem colocou, que não foi a evangelização que colocou, que com certeza vem de outras experiências vividas, né? E isso sempre me surpreende, porque eu entendo, a gente querendo ou não, mães e pais, a gente sempre acha que sabe mais do que os nossos filhos, né? Que a gente pode orientar, que a gente pode dizer para onde eles têm que ir, mas quando eles nos dizem coisas que nos orientam, é inacreditável, assim. Eu não vou saber exatamente o vídeo, mas tem um vídeo específico que ele falou tanta coisa que eu juro que eu até falei assim, bom, então depois de tudo isso que Christian disse, eu não tenho mais nada a dizer, porque realmente ele me deixou sem palavras e sem ação naquele dia, assim. Mas tem muitos momentos bons. É tão gostoso, né? O quanto os filhos trazem pra gente de bagagem, né? Sim. E a gente às vezes percebe que tem muito a aprender ainda, né? E que as encarnações vão nos ensinando também. Você já recebeu alguma mensagem de alguém que foi tocado, transformado, que aquele conteúdo foi importante para a vida da pessoa? Entendo que todas as vezes em que a gente se expõe a nível, né, mundial aí, porque hoje o YouTube ele tá para todo mundo, né? A gente está aberto a receber tanto os bons como as más críticas, né? Isso é inevitável. Mas existem pessoas que dizem no canal, assim, deixam mensagens, deixam comentários, que estava esperando uma oportunidade de poder estudar. Eu compartilhei algumas rádios novelas também, então tá rolando lá Violetas na Janela, já rolou Nosso Lar, já estamos nos Mensageiros, e nessas rádios novelas sempre tem uma mensagem de motivação, assim, dizendo, puxa, esse capítulo mudou o meu dia, eu achei que ia ser diferente, mas tudo isso que eu ouvi nesse capítulo vai fazer com que a minha ação seja outra hoje. Então eu entendo que por menor que seja a ação que a gente esteja fazendo, ela mexe com as pessoas. E eu acredito muito que a espiritualidade, ela traz para o nosso canal as pessoas que precisam ouvir aquela palavra, as pessoas que precisam estar junto. Eu percebo que os takes ao vivo que a gente traz é muito mais interativo. As pessoas parecem que estão tão solitárias que quando elas veem você à disposição para responder a pergunta, para dar uma boa noite, para dar um bom dia, parece que elas interagem mais, sabe? Elas se sentem mais à vontade de dizer o que precisa, o que não precisa. Mas com certeza uma das mensagens que mais me marcaram durante esse quase um ano aí de canal foi uma senhora que inclusive ela acompanha todos os dias, segundas e quartas, 7 horas da manhã. Dona Eunice, muito obrigada pela companhia, Dona Eunice. E ela virou minha companheira de estudos, assim, e é muito legal, porque ela nunca falta, teve uns dias que ela ficou ausente, e a gente já tem meio que uma amizade, né? Como se eu já conhecesse há muito tempo e a gente troca muitas ideias, então eu acho que isso é muito enriquecedor. Eu sempre acreditei que não importa se é para 1 ou para 1 milhão, mas que se a gente conseguir tocar um único coração já está perfeito, né? A nossa missão está cumprida. E quais são os principais desafios de ser uma produtora de conteúdo de espiritismo? Olha, tem alguns. Eu acho que eu posso dizer como um desafio importante é o compromisso. Porque a partir do momento em que, por exemplo, eu coloco no ar um conteúdo todo dia às 10 horas da manhã, você não falhar com aquele conteúdo todos os dias às 10 horas da manhã é difícil. Ainda mais quando você tem um filho pequeno, você tem uma casa para cuidar, muitas vezes trabalhando fora ao mesmo tempo. Então, assim, é difícil, né?
Esse é um dos desafios que eu acho que, até mesmo porque pelo Christian de 7 anos, você criar essa responsabilidade na cabeça dele, você fazer com que ele compreenda que tem um compromisso, que ele tem que acordar se ele estiver dormindo, que se a gente não puder fazer, vai ter que gravar um vídeo para ir para o ar no outro dia às 10 horas da manhã. Aí, outro desafio, gente, olha só, eu tô falando aqui, tá aparecendo na minha cabeça, roupas. Você tem que ter roupas diferentes, porque se você aparece todos os dias com é por isso que a gente tem a camiseta do canal, porque dessa forma a gente pode usar a camiseta em todos os vídeos e tá tudo certo. Roupas é difícil. Nosso conteúdo às 10 da manhã, para uma criança de 7 anos, às vezes ele chega e ele quer dormir, então ele boceja no meio do vídeo, ele dá uma piscadinha, dá uma pescadinha no meio do vídeo. Mas outros desafios, se a gente for falar, apoio. Eu acho que o apoio se torna muito mais difícil de acontecer quando o conteúdo é espírita. É um nicho muito fechado, onde a gente não consegue apoiadores, nem para a causa direito e nem para o conteúdo que a gente traz para o canal. Então, é meio que persistência, né, para que a gente sabe que o que a gente está fazendo se mantém fiel aos ensinamentos de Kardec, que a gente não vá para outros rumos. Junto com o Christian, teve o desafio de trazer tudo isso numa linguagem infantil. Então, a gente fala muito de Papai do Céu, a gente fala dos anjinhos da guarda, coisas mais voltadas para crianças, para que fique uma compreensão mais fácil. Normalmente, os meus exemplos com ele sabe quando você faz aquilo com seu amiguinho lá na escola? Sabe quando a sua professora chama a sua atenção lá na aula? Porque dessa forma eu consigo trazer o conteúdo espírita, mas para uma linguagem infantil, uma linguagem que faça sentido no mundo deles. Já falei até sobre jogar o videogame, sobre aquele jogo que eles nunca largam, né? Porque isso faz com que eles se aproximem. E fico dentro do que eu sei, do que eu aprendi dos livros de Kardec, ali na doutrina de Kardec. E eu acho que desafio mesmo essa coisa de não ter o apoio, porque a internet, querendo ou não, ela é material, ela é financeira. Quanto dinheiro você tem para investir nos impulsos que você dá? Quantas visualizações, quantos likes, quanto tempo as pessoas passam assistindo o teu conteúdo? E você não ter o apoio para isso, a persistência tem que ser muito maior, né? Você tem que se manter muito mais fiel aos seus ideais, porque muitas vezes a gente tenta ir para um caminho mais fácil para conquistar essas coisas sem o apoio, mas daí a gente se lembra que a doutrina não nos permite, que a gente tem que se manter fiel ao nosso conteúdo, ao que a gente aprende. Tem todo um fundo atrás desse conteúdo, né, de trazer essa busca por si mesmo, essa busca pela transformação, essa busca pelo perdão, que a gente nunca pode se esquecer, né? Nós queremos virtuar as pessoas e não desvirtuá-las, como a gente infelizmente vê muita coisa na internet. Então a ideia principal e o desafio principal é isso, é se manter dentro do que a doutrina nos proporciona, nos solicita, e ao mesmo tempo não ter esse apoio que a gente precisa muitas vezes, que ajudaria muito. Uma boa equipe, né? Estávamos conversando aqui, você tem uma equipe que possa ter pessoas que te auxiliam na edição, na publicação, ter alguém que cuida dos agendamentos, alguém que cuida de tudo isso. E por não ter esse apoio, não ter esse aporte financeiro, acaba dificultando um pouco mais, entendo eu. E você sente a presença de amigos espirituais, né? Uma intuição, uma inspiração dos espíritos durante a produção do conteúdo? Assim, como médium, porque eu sou médium também, então o tempo todo eu posso ter, graças a Deus, a benevolência de estar com eles, né, de ouvi-los, de ser inspirada por eles. E isso é o que me fez estudar mais, para que eu possa distinguir quais são as boas e as não tão boas inspirações, até mesmo para poder manter esse caminho do canal, porque senão a gente se desvirtua muito fácil. E com certeza as criações de conteúdo vêm da ideia de que o estudo é muito necessário, que é o que eles sempre trazem para mim,
Então, por isso que hoje no canal eu faço o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, faço o estudo do Livro dos Espíritos, pretendo no término deles continuar como o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, que é o que a gente tem aí dentro da doutrina como a nossa base, porque esse é o mais importante. Deixo tudo isso gravado, vou deixando lá nas playlists, porque acontece 7 horas da manhã, não são todas as pessoas que têm essa disponibilidade do ao vivo, então eu deixo gravado para as pessoas que querem ir acompanhando, e de uma forma muito simples, com um linguajar muito simples, porque eu sempre acompanhei, né, os conteúdos espíritas, e às vezes você ouve algumas palestras, olha, gente, me perdoe, assim, a ignorância, mas tem palavras que eu nem sabia que existiam no dicionário, né, porque tem alguns palestrantes que eles estão tão preocupados com aquela coisa do palavreado, daquela coisa pomposa, né? Que parece que esquece que tem que ter aquela interação, que tem que ter, fazer-se entender, eu acho que é o mais importante. Então, eu normalmente utilizo uma linguajar do meu dia a dia, quem eu sou. Então, a Patrícia que você vai ver lá no canal é a mesma Patrícia com quem você vai conversar fora do canal. E aí eu entendo que essa inspiração acontece o tempo todo. Não tem como você se desligar. Mesmo porque o Evangelho no Lar, que a gente faz nas quartas-feiras à noite, ao vivo, com todas as pessoas que participam, esse eu tenho, assim, a lisonja de fazer com a minha família. Então, meus 2 irmãos participam comigo do Evangelho no Lar, e a gente tem alguns convidados ilustres, inclusive Débora aqui, da associação, já esteve conosco no ao vivo, no Evangelho no Lar. Hoje tem uma telespectadora que assiste do outro lado da telinha, que ela curtiu tanto, que hoje ela faz parte do Evangelho conosco. A Letícia está todas as quartas com a gente lá também. E a gente orienta, assim como o Evangelho no Lar orienta, a colocar um copo de água para que haja fluidificação, haja energização. E quando eu me proponho a fazer algo dessa magnitude, eu me ligo à espiritualidade, porque eu não consigo ir à casa de cada uma das pessoas que me assistem fazer esse trabalho. Então, quem faz esse trabalho, com certeza, é essa equipe espiritual que acompanha, né? Que produz, que incentiva, que inspira, que está aí para o bem e para reflexões no bem. Então conta pra gente qual é o nome do seu canal, fala um pouquinho do canal, assim, pra gente poder, né, gente, começa a seguir a Patrícia, tem um conteúdo riquíssimo, é muito lindo o seu trabalho, né? Então, conta um pouquinho, pessoal. Poxa, pessoal, o meu canal é esse aqui, da nossa camiseta, é o Reflexões no Bem. Ele, gente, está no ar desde novembro. Quem ainda não tiver inscrito, faça o favor de se inscrever lá com a gente, né? Dá o like, compartilha. A gente vai fazendo as trocas, né? O canal da Associação de Estudos Espíritas de Allan Kardec também, a gente está lá inscrito, a gente procura participar sempre, porque eu acho que essa interação é muito importante, os estudos são muito importantes. Eu admiro muitas pessoas do meio espírita, então Débora, que foi quem eu citei, ela sempre faz uns trabalhos muito bonitos lá no canal da associação, que eu acompanho sempre, tá com Reforma Íntima no ar, que assim, é perfeito. Maravilhoso. Cada aula que eu assisto dela na segunda-feira é só de 15 em 15 dias, mas ó, é muito legal, o conteúdo é muito bom. E aí no canal a gente tem, como eu disse, segundas e quartas de manhã estudos, né, do Livro dos Espíritos e livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Quartas-feiras, 8h30 da noite, o Evangelho no Lar, que é ao vivo. Todos os dias às 10 horas da manhã, eu e meu filho fazendo Reflexões no Bem, que é o nome do canal, que foi o que originou a ideia. E aí a gente tem outros conteúdos, como eu disse, as radionovelas, que tá rolando lá, uma rola na quinta-feira à tarde, outra no sábado à tarde. Fora as radionovelas, a gente também tem a parte de diversão da família, porque tem que ter isso também, né? Porque não adianta só falar do bem e não fazer o bem. Então, na diversão, a família, a gente está sempre se divertindo, sempre tudo junto, e é isso aí. Que gostoso, muito bom. Pessoal, segue a Patrícia lá, o conteúdo é legal. E qual que seria o conselho que você gostaria de deixar para o pessoal, para o público, né, que está com vontade de deixar sua mensagem, né, fazer esse conteúdo, essa produção de conteúdo doutrinário, né, de estudo?
e que ainda não teve a coragem de começar, qual que seria a sua mensagem? Eu acho que é aquela lição que todos nós ouvimos um dia na nossa trajetória dentro do Espiritismo. Comece, né? Comece, pessoal. A gente sempre ouve isso no Espiritismo, quando a gente está, por exemplo, desenvolvendo a mediunidade, quando a gente está iniciando os estudos da doutrina espírita, o pessoal sempre diz pra gente, é muito bom, sabe? Ele sempre diz assim, não desista. Vai acontecer tudo para te atrapalhar, mas você não dá força para isso, insista no seu objetivo, insista no que você quer e comece. Na mediunidade, a gente vai aprendendo a desenvolver a mediunidade, a gente sempre ouve assim, fale a primeira palavra, fale a primeira palavra, não importa qual seja ela, abra sua boca e fale a primeira palavra, né? E eu acho que isso é o essencial. Depois que a gente dá esse pontapé inicial, acho que eu posso dizer assim, né? Depois que a gente starta, se de fato aquilo estiver dentro de nós, se for o que nós quisermos, com certeza a gente não para nunca mais. Tá aí, ó, alguém que não deixa eu mentir. A gente acaba se envolvendo e tomando gosto, né? Por mais que seja difícil, é cheio de percalços, é tão prazeroso, né? Que a gente continua. Pessoal, comece, então sigam o conselho da Patrícia. Muito obrigada, Patrícia, foi tão gostoso o nosso bate-papo, eu acredito que ajudou muita gente. O pessoal com certeza vai gostar de tudo isso. A gente tem muito prazer de sempre te receber, queridíssima, na nossa casa. E é isso aí. Obrigada, pessoal, por ter ficado até aqui, por ter honrado, né, com o nosso canal, aqui com o conteúdo da Patrícia. Quer dar uma última mensagem? Obrigada a você, obrigada a todos vocês que estão aí assistindo. Realmente, eu me sinto parte da família da associação, porque eu entendo que desde o meu início ali, ó, na carreira de expositora, eles estão no meu apoio, no meu encalço, vira e mexe, estou aqui. Esses dias eu estava lembrando da minha primeira palestra aqui com vocês, e eu me lembro que eu fiquei tão nervosa, assim, que no final das contas eu nem consegui falar metade do que eu queria falar, mas que tá tudo bem também, né? Eu acho que toda casa que nos recebe, que abre as portas para a gente, nós expositores, nós temos muito orgulho e muita satisfação de poder estar à frente, falando um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente aprende, e com o canal também, poder colocar todos esses ensinamentos de Jesus, sempre batalhando nessa seara do Cristo aí, que é uma seara infinita. Então, muito obrigada pela oportunidade de trazer um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do que eu faço com meu filho, né? E eu espero que todos vocês aí, olha, comecem a levar as crianças para a evangelização, todas as casas espíritas normalmente têm, se informem, procurem, porque essa base é muito importante para a construção do ser humano. Muito obrigada, gratidão imensa. Volte mais vezes. Gratidão, pessoal. Até a próxima.